Queria que você falasse um pouquinho do seu gol e também sobre essa vitória, essa goleada sobre o Internacional. Ali viu um pouquinho a pressão sobre o técnico Renato Paiva. A gente viu cenas os muros do estádio Newton Santos também serão pichados essa semana, então ali viu um pouquinho a pressão do treinador? Eu acho que essa pressão é do clube, é de nós todos, não só do treinador. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando se joga no clube como o Botafogo, a responsabilidade já é grande. E obviamente depois de tudo que a gente conquistou na temporada passada, a expectativa sempre é muito alta, não só do torcedor, mas também nossa, do clube, de quem assiste. E a gente fica muito feliz, obviamente, pelo resultado, a gente fica feliz que as coisas estão saindo, estão evoluindo. Hoje em dia o futebol está num nível muito mais alto do que o ano passado, o ano vai aumentando, mas a gente fica muito feliz com a vitória, vai com uma sequência, já tendo uma sequência boa. Acho que os últimos 5 jogos são 4 vitórias, se não me engano, então, querendo ou não, é uma sequência boa, pensar no positivo para a gente quarta-feira que tem uma final. Teles, é a primeira goleada do Botafogo no campeonato. Vocês têm vencido só em casa até aqui. Realmente o fator tapetinho, torcida, faz a diferença para vocês? Obviamente que a gente sente a vontade, né? A gente já está acostumado. Eu acredito que quando a gente pega equipes que não tem esse costume de jogar no sintético, a gente tem uma pequena vantagem, acredito eu. Mas já tivemos dificuldades também em casa, então tanto em casa quanto fora a gente encontra dificuldades. É importante a gente pensar na nossa postura, na forma que a gente joga e começar o jogo forte como a gente começou hoje. Eu acho que a primeira parte a gente podia ter feito um pouco melhor, mas a segunda foi mais consistente, a gente conseguiu a vitória e a eficácia foi importante hoje. Até o início desse campeonato brasileiro, todo mundo botava o Inter como um dos favoritos e o Flamengo como um dos favoritos. De 2, 3 rodadas para cá parece que a situação ela se inverte completamente e hoje o Botafogo ganha de 4-0 no time que até então era tido como um dos favoritos do Campeonato Brasileiro. Para você, o que isso diz sobre o Campeonato Brasileiro e o que isso diz sobre talvez um momento de transição do Botafogo? O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Cada vez, como eu falei, cada ano que passa está ficando mais forte. Ano passado já estava um nível muito elevado. Esse ano eu, pela minha perspectiva, acredito que está muito equilibrado. A diferença de pontos não está muito longe do primeiro lá para o meio da tabela. Eu acho que a sequência de jogos, viagem, acho que os clubes também estão sofrendo com isso. Davam um Botafogo um tempo atrás também como não mais favorito, mas ao mesmo tempo a gente também agora está evoluindo, está crescendo, conseguindo pegar as sequências de vitórias. E esse grupo é muito bom, esse grupo é bom de trabalhar, merece essas vitórias e a gente vai cada vez mais conquistar isso. Carlinhos, como é que o Renato está dando uma entrevista aqui? Ele disse que hoje valeu mais o resultado do que propriamente a atuação, mas ele não desmerece a atuação. Ele diz que quando aconteceu do Botafogo perder, não foi nenhuma catástrofe e o time está evoluindo aos poucos, está se encontrando. Como é que vocês avaliam esse jogo de hoje, essa goleada? Era um time do Inter muito desfalcado também e qual a importância desse resultado para essa semana aí, que é uma semana importante, né? Estudiantes, Flamengo no fim da semana que vem. Então, obviamente que hoje o importante era a vitória para dar essa sequência, né? Nessa sequência de vitórias que a gente está tendo. E eu acredito que o que o Mister fala tem muito sentido, porque os jogos que a gente quase venceu ou empatou, nenhuma equipe foi muito superior a nossa. Eu acho que sempre foi pelo detalhe. Obviamente que a gente não teve uma criação, daqui a pouco um jogo muito elevado, como tínhamos no ano passado. Mas é normal, um trabalho novo, jogadores novos que vêm se adaptando, vêm crescendo junto com a equipe, a gente vem ajudando eles a se adaptar cada vez mais. O importante é isso, o importante é vencer, se for 6-0, 1-0, 4-0, 4-3, enfim, o importante é vencer, cada ponto é importante no brasileiro. Hoje o Inter dizem que veio, né, com um time meio misto, mas é o Inter, é um time grande, é um time que é um dos favoritos, tem qualidade, quem joga, quem não joga, então é valorizar essa vitória que foi muito importante pra gente. E aquela comemoração, hein? Porque no último teve lá uma que já fazia antes, mas hoje rolou ali uma gingadinha ali de... Não, mas ali foi uma brincadeira com o Grego, porque no gol do Cuia a gente foi comemorar e me deu um tapa no rosto, e aí eu falei, agora eu vou te dar um tapa no teu rosto, porque eu tinha feito o gol e veio comemorar comigo, a gente só fez uma brincadeira ali, mas só faz parte do jogo. Teles, a perspectiva para esse jogo de quarta-feira aí, que é um jogo, de certa forma, decisivo para o Botafogo? É uma guerra, uma final, né? Libertadores aqui no Newton, a gente sabe quanto as noites são especiais e com certeza vai ser um jogo de uma dificuldade alta, né? É o líder do grupo, mas ao mesmo tempo a gente sabe da nossa qualidade, a gente sabe que
Lá na Argentina a gente fez também um bom jogo contra eles. Convoco todo aí o torcedor para poder na quarta-feira lotar o Nilton e trazer essa energia boa, porque a equipe está evoluindo, está crescendo, e eu acredito que nosso 12º jogador, que é a nossa torcida, vai fazer nosso efeito Nilton positivo no próximo jogo. Okay? Valeu, gente. Obrigado. Nossa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu gol. Acho que foi um golaço. E aí você me confirma se eu não estou errado. Fala que sua família e sua mãe estavam aqui no estádio. E aí, como é que foi fazer esse golaço, tendo ali, acredito que uma das suas maiores incentivadoras, né, da carreira, te assistindo? Hoje eu fiz um belo gol e não é sempre que o dia das mães minha mãe tá acompanhando no estádio, então hoje foi um dia marcante para mim, na minha carreira. Fiquei muito feliz de fazer o gol e por ela estar acompanhando também, estou muito feliz e somente agradeço a Deus pela oportunidade. Estou muito feliz mesmo. A inspiração para esse gol tem alguma coisa a ver de você já ter vestido a camisa do Grêmio, olhar para o outro lado e ver o Internacional é sempre diferente? É sempre desde pequeno, né? Joguei Grenais, então é sempre diferente jogar contra eles. Sempre é um jogo duro, então hoje, ainda bem, graças a Deus, que eu consegui fazer o gol e a gente pôde sair com a vitória, que é o mais importante pra gente. Como é que você como é que o grupo, né, tá vendo essa semana importante pro Botafogo? Tem o Estudiantes na Libertadores, no próximo fim de semana tem um clássico contra o Flamengo. Como é que vocês estão vendo essa semana importante aí pro clube? Primeiro passo a passo, né? Hoje a gente conseguiu a vitória, que foi muito importante pra gente seguir bem no Campeonato Brasileiro. Agora pensar quarta-feira na Libertadores e também vai ser uma guerra, que a gente possa sair com 3 pontos também para a gente seguir bem na Libertadores e tentar a classificação o mais rápido possível. Queria que você falasse um pouco desse protagonismo dos laterais, né, nessa temporada. São 7 gols, 2 teus, 2 do Telles, Vitinho fez 1. 2, né? E tem o do Ponte, né? Sim. Da onde vem essa inspiração toda de vocês aí que estão carregando o time nas costas? O estilo de jogo, né? O estilo de jogo é bem ofensivo. O professor fala pro lateral ficar bem à vontade, fechar o segundo pau. Então a gente está sendo orientado pelo professor e a gente está fazendo o que ele está pedindo e está dando tudo certo, graças a Deus. E a gente está muito feliz mesmo por essa vitória de hoje. E quarta-feira também tem um grande jogo que a gente possa sair com a vitória também. E você já jogava assim no Grêmio também, adiantado, você já jogou assim, né? Eu tive algumas oportunidades com o Renato Gaúcho de ele colocar um pouco mais para frente, igual eu estava jogando hoje, então isso não é novidade para mim, eu estava bem tranquilo, o professor Renato me deu total tranquilidade e estou muito feliz. Abandonou 2 jogos, né, 2 gols, uma atuação ali muito boa sua nos últimos jogos. Queria primeiro que você falasse sobre esse gol, né, que o gol foi muito parecido ao do Joilson, primeiro gol no Botafogo com o Manante com o Milton Santos, quase igual também, matou no peito, chutou pro gol. E como é que tá a cabeça do time do jogo de quarta-feira? A torcida falou que é guerra e parece que o time também contra essa briga, né? Tá bem tranquilo, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, quarta-feira, e sim, a gente entende que vai ser guerra sim, porque a gente não está classificado ainda na Libertadores e a gente vai fazer de tudo para tentar sair com 3 pontos quarta-feira para a gente seguir bem na Libertadores. Então, complementar, foi o gol mais bonito da sua carreira até agora? Eu acho que no profissional sim. Obrigado, hein? Valeu!